um esclarecimento breve que eu sou longe de ser entendido de Hinur. Acho que tem pessoas aqui que podem me ensinar. Eu tenho várias coisas a aprender, mas já que me colocaram aqui, então vou compartilhar com vocês alguns ensinamentos que a gente pode aprender da Torá de Hinur. Começar realmente, a gente está chegando perto da época de Hanukkah. E a linguagem Hanukkah e Hinur realmente é a mesma linguagem, né? Um é feminino, outro é masculino, mas é a mesma ideia. E o que é a palavra Hinur, Hanukkah, Hanukkat? A tradução que geralmente falam é inauguração, mas seria transformar algo que ele ainda não está apto para algo que está apto. No caso de uma casa, ela não está apto para morar, e faz Hanukkat Habayit, como se fosse que agora ela está apta a ser morar, que as pessoas morem nela. Uma pessoa, o Hinur da criança seria você fazer a criança, ela está em desenvolvimento, quando você educa ela agora está apta a viver a vida. E é interessante que esse tempo de Hanukkah, qual que Hanukkah teve? Então, geralmente explicam a Hanukkah do Mizbeach, porque na época que os gregos vieram, eles invadiram o Bet HaMikdash, como o Ravush falou, o que eles não fizeram lá, até os mínimos detalhes, e com certeza uma das coisas que eles fizeram é o Mizbeach, onde tinha todos os korbanot, danificaram ele, fizeram que ele saiu de uso. Halachicamente, faltava partes, não podia ser usado o Mizbeach. E depois que os Hashmonaim vieram, conquistaram e purificaram tudo, eles consertaram o Mizbeach, e aí em Hanukkah ele ficou apto a ser usado. Isso é a linguagem Hanukkah, a maioria dos Mefarshim. E também é interessante, tem um Midrash que fala que o Mishkan, quando foi construído lá no deserto, por Moshe, ele foi inaugurado no 1º de Nissan, mas ele acabou a construção dele em Hanukkah, em Kafei Kislev. Só que podia ser inaugurado já naquela hora, decidiram esperar, tem alguns motivos que o Midrash fala, para o 1º de Nissan. Mas a gente vê que essa época, a de Hanukkah, antes já da história de Hanukkah, já desde o começo, lá na época de Moshe no Mishkan, no deserto, era uma época de Hanukkah, de Hinur, de coisas que estavam não aptas para ser usadas, começar agora a ser usado. Então, logicamente, é um tempo bom para a gente também entender um pouco de Hinur. Então, vamos lá. Como eu falei, eu vou só compartilhar com vocês tentar ver como a Torá define Hinur e talvez assim a gente aprender algumas ideias. Então, primeiro, a Torá não tem uma mitzvah de Hinur. Na Torá não está escrito uma mitzvah dourada de Hinur, uma mitzvah de Rabanan, que Chachamim instituíram que temos que educar os filhos para mitzvot, a partir de uma certa idade eles já têm que começar a fazer mitzvot, e etc. e tal. Na verdade tem um passuque em Mishlei, que é famoso, Hanoch Lanar Apid Darko, você tem que educar o jovem segundo o seu caminho, mas não é algo na Torá, não tem na Torá nenhuma mitzvah. Só que temos 3 mitzvot na Torá que sim o pai tem que ensinar para o filho. Não é a mitzvah de Hinur, de educar para mitzvot, mas tem 3 coisas que o pai tem que ensinar para o filho. E são elas. A primeira, como ele falou, é o estudo da Torá. Está escrito que você vai estudar a Torá e você vai ensinar seu filho a Torá, uma mitzvah de Torá, está todo pai ensinar a Torá para o filho. Tá certo, às vezes o pai não sabe tanto, então ele contrata alguém ou ele manda para a escola, mas é tudo parte da obrigação que ele tem de ensinar para o filho a Torá. A segunda é Egad Bincha em Pesach, todo Pesach tem mitzvah dos pais ensinarem os filhos sobre a história da saída do Egito. E o terceiro lugar, alguém sabe? Trabalho, mas não é um passuco da Torá. Vamos ver um passuco da Torá. Eu estou falando algum... Sim, mas isso já não é uma mitzvah que está escrita na Torá. Ramim falaram que ele tem que fazer. A mitzvah da Torá tem uma mitzvah que talvez não é tão famosa, é que não podemos esquecer do Har Sinai. E está escrito na Torá, você não vai esquecer do Har Sinai e você tem que ensinar seu filho. É uma mitzvah de a gente lembrar e ensinar aos nossos filhos que existiu o Har Sinai. É bom a gente fazer talvez também, né? Acostumar de vez em quando contar sobre o Har Sinai e que Hashem deu a Torá, etc. Também tem uma mitzvah de Oraita igual às outras duas de ensinar. Ou seja, são 3 coisas. O primeiro ponto que eu quero levantar aqui são as 3 únicas coisas que a Torá fala explicitamente que a gente deve ensinar para os filhos. São coisas muito profundas, né? Fundamentos muito profundos da Yahadut, né? São 3 princípios de Emuná,
Ar Sinai, que teve a entrega da Torá, Yetziat Mitzrayim, ou ensinar a própria Torá, não são a mitzvah de Chinuch. Ela fala, você tem que ensinar ele a pegar o lulav quando ele precisa, ensinar ele a rezar, mas o que está escrito na Torá são coisas muito profundas. E a pergunta é por que realmente são essas, o que a gente pode aprender sobre Chinuch, que justo são coisas tão profundas que a Torá escolheu para obrigar o pai a transmitir a seu filho. Então eu quero tirar duas lições disso aqui. Primeira lição, que o Chinuch, muitas vezes a gente vai educar os filhos, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, nesse caso você tem que se comportar assim, com essa pessoa você tem que falar assim, e tem que tomar cuidado para não ser uma coisa muito melachuti, muito... como? Programada, não é natural, artificial. Algo não artificial. Ou seja, se às vezes o filho pode ouvir tudo que você falou. E ele vai se comportar porque é assim que ouviu. Mas não é algo que virou parte dele, essência dele, ou natural dele. Então você às vezes educa ele para mitzvot. Sim? Mas é igual um robô, ele vai fazer porque é assim que faziam. Né? Tem um filme famoso, O Violinista no Telhado. Devem ter assistido. E lá muitos falam da tradição, né? Tradition. Ou seja, lá é uma mensagem errada que o filme passa do judaísmo, mas que é tipo a tradição. Por quê? Ele fala muitas vezes lá, porque é tradição, assim que ensinou, assim que vai continuar. Então, para não ser assim, a Torá obriga o pai, olha, quando você vai falar com seu filho, você não fala de coisas técnicas, você fala de coisas profundas, essenciais, que realmente vai ligar seu filho com o propósito que você quer educar a ele. Então você fala de coisas realmente importantes, realmente relevantes, como a saída do Egito, você ensina a Torá, Não, bonito, eu vou tocar nesse ponto daqui a pouco. Mas é importante, antes de tudo, para o filho, para que o que eu quero aprender daqui, que o Chinuch não pode ser algo externo, e sim artificial, e sim profundo. Tá certo, é lógico que com o meu filho de 3 anos, eu não vou começar a falar ele de Kabbalah. Lógico que tem que ensinar ele a fazer coisas, mas sempre tomar cuidado e ter isso em mente para o Chinuch não ser apenas técnico e ser também essencial. Segunda coisa, que acho que tem a ver com isso, são princípios de emuná, a gente falou que se ensina ao filho. Daqui a gente pode aprender, é uma coisa clara, que todo mundo sabe, mas mesmo assim é algo que talvez eu pelo menos eu vejo, às vezes eu tenho que me tocar nisso, que o Chinuch, o filho você não pode educar ele para ser o que você quer. E sim para o que realmente é o certo. No caso da Torá, o que da Torá ser uma pessoa, uma amina, uma pessoa boa e etc. Quando eu mechanech eu falo muita coisa que eu mando ele fazer, vou dar um exemplo, tá? Eu acho que em certo tipo de lugar bagunçar me irrita, vamos dizer assim. Então quando meu filho começa a bagunçar, eu vou falar para ele, não, aqui não faz assim, ou posso dar uma bronca. Mas às vezes, realmente esse lugar não pode se bagunçar ou porque me irrita? Sim, a diferença é realmente não pode bagunçar aqui, ou eu estou fazendo para mim, porque está me irritando. Certo? Isso tem N lugares que você pode tentar educar, e às vezes você não sabe se está educando porque realmente o correto é como eu estou falando, ou às vezes porque para mim combina melhor assim, ou eu acho assim. E quando a Torá fala que você educa, e na verdade você está educando a acreditar em Hashem, na Madar Sinai, você está transmitindo para ele você lembrar da saída do Egito, coisas assim, você está, em outras palavras, falando, olha, você está educando seu filho, mas para uma coisa muito maior, para coisa que é importante, para a fé, para Hashem, e não para o que você quer. Então, 2 pontos que eu aprendi primeiro desse ponto, que são coisas profundas. Primeiro, que o Chinuch não pode ser algo muito técnico, e sim, ele tem que ser algo que ele vai receber com naturalidade, e vai ser parte dele, por isso são coisas profundas. E número 2, a gente está mechanech direto para Hashem, por isso quando você fala, está ensinando Torá, quando você está ensinando uma Madar Sinai, você sente na hora que você não está educando para você, para ele ser algo que você quer, e sim, você está educando para algo muito maior. Isso são 2 primeiros pontos. Segunda observação, talvez isso que a dona Eva quis falar, é interessante notar, isso eu estava pensando esses dias, que essas 3 mitzvot de ensinar para o filho, não é uma mitzvot que são separadas da mitzvah do pai. E sim, a própria mitzvah que o pai está cumprindo, parte dela é passar para o filho. Por exemplo, contar a saída do Egito. Todo mundo tem que contar a saída do Egito em Pesach. Até a pessoa que mora sozinha tem que contar sobre a saída do Egito. Parte dessa mitzvah
é você também contar para o filho. Ou estudar a Torá. Todo mundo tem que estudar a Torá. E parte do seu estudo da Torá é que você também tem que contar para o filho. Ou seja, não são mitzvot que, tipo, a Torá fala, agora tem uma mitzvah, agora de você contar para o seu filho isso e aquilo. Não, é parte, aonde está localizada as mitzvahs de contar para os filhos, na mitzvah do próprio pai. Então, entenderam o que eu quis dizer? É algo muito interessante. Quer dizer, não tem uma mitzvah alheia, conte para o seu filho algo. E sim, na sua mitzvah, você vai lá e compartilha seu filho disso. O que a gente pode aprender isso? Então, também 2 pontos que eu queria... Com isso eu termino só. 2 pontos que eu queria falar. A primeira coisa é algo muito básico, que todo mundo também é famoso, mas temos que prestar atenção, é que o principal do Hinuch é o que se fala Dugma Ishit, né? É o exemplo que o pai é. Por isso a Torá justo fala, olha, não quero que você vai passar a Torá para o seu filho, não, eu quero na sua própria mitzvah, parte do seu desenvolvimento, parte do seu crescimento, você compartilha seu filho. Porque assim, dessa maneira, com certeza, o filho vai absorver. Porque ele não está movendo um general mandando ele. Quando você ensina ele, parte do seu crescimento, ele está vendo você também crescendo, ele está vendo você fazendo isso. Por isso a Torá, justo nesses 3 pontos, a Torá foi e falou para você compartilhar com o filho. E porque realmente, quanto mais você vive as coisas, você próprio, eu pensei outro dia que a palavra Hinuch, que as letras Het, Nun, Chav, são as mesmas letras que Nocheach. E Nocheach está, né? É Nun, Chav, Het, porque realmente deve ser que o Hinuch ser certo, você tem que estar Nocheach, você tem que estar presente lá, você não é só mandar para o filho, você tem que vivenciar com ele disso. E eu posso falar, eu por experiência, né, eu nasci em uma família de educadores, né, além de educar os filhos, meu pai tinha uma yeshiva e minha mãe ela foi professora a vida inteira no Yavne, mas também tem várias outras aulas. E é interessante que, se eu perguntar para ele, se tem hoje em dia a moda falar, se tem uma shitá, qual é a sua shitá de Hinuch? Eu acho que ele não vai ter uma coisa clara o que responder ele. Talvez vai ter dicas, não tem uma shitá, qual é a sua shitá de Hinuch? Porque eu acho que a verdadeira shitá de Hinuch é quando você é uma dogma ishit, você vivencia a sua vida e compartilha com seus filhos ou com seus alunos. Que isso é a essência. Tá certo, às vezes precisa de certas shitot para você, nesse caso, atuar assim, saber como fazer nesse caso, mas isso já é secundário. O principal é inclusive, eu estava agora no Yeshiva 3 anos, e algumas vezes meu pai falava para os rabinos, olha, ele não queria falar que o rabino vai fazer de conta, vai fingir que está rezando sério. Não, ele falou, mas quando você está fazendo uma coisa séria, estudando sério, ou rezando sério, deixa o aluno ver. Eu quero que ele vai ver as partes boas suas. Ele falou algumas vezes assim, você está estudando, se você pode, eles vão atrapalhar estudar perto dos alunos no Beit Midrash, estuda lá, porque eles vão olhar. Ou seja, a grande parte do Hinuch é quando você participa do seu próprio crescimento com os seus filhos ou alunos. E a última coisa que dá para aprender disso aqui, com certeza, é que eu tenho que lembrar da história do Egito. É algo muito importante para mim. Eu tenho que estudar a Torá, muito importante. Eu tenho que lembrar do Ma'amad Har Sinai, muito importante. A Torá lá fala, você também não só faz para você, você também educa seu filho. Isso eu acho que ensina muito qual é a importância da educação dos filhos na vida da própria pessoa. A pessoa às vezes acha, eu tenho minha vida, o principal da minha vida é meu crescimento. Bom, eu tenho filhos, eu também sou responsável por eles, para educar eles, para quando eles crescerem certo, etc. Mas não, parte do seu crescimento, parte não só do seu crescimento, do seu papel, e uma grande parte do seu papel, muito importante, é você também educar os filhos. Por isso que nos seus princípios, os princípios mais profundos da pessoa própria, a Torá fala para ela, olha, seus filhos também, parte da sua Avodat Hashem, de lembrar a mitzvah do Har Sinai, que seu filho lembre Ma'amad Har Sinai. Porque os filhos não é algo separado do nosso crescimento, e sim, é parte dele, né? A primeira mitzvah da Torá, qual é a primeira mitzvah da Torá? Prurvu, para ter filhos. E ter filhos não é apenas ter filhos, é que os filhos também cresçam, assim parece do Shlah. Na Tefilá que o Shlah fala, ele fala que tem uma mitzvah de Prurvu e também de ensinar a Torá para os filhos, que na verdade é a mesma mitzvah. Ou seja, quando a Torá fala a primeira mitzvah de Adam Rishon é ter filhos e automaticamente fazer eles crescerem no caminho da Torá,
é que não é que parte da pessoa, do papel da pessoa, do crescimento da pessoa, do desenvolvimento do potencial da pessoa, é que ele passe também para a próxima geração as coisas corretas. Então, só resumir as 4 coisas que a gente aprendeu um pouquinho disso aqui. Primeiro, que isso que são coisas tão profundas que na Torá está escrito Hinur, são, como a gente falou, lembrar Ma'amad Har Sinai e contar para os filhos, Yetziat Mitzrayim, e estudar a Torá e ensinar para os filhos. Então, primeiro que o Hinur não pode ser algo muito artificial, tem que ser algo essencial, que ele vai aprender realmente as coisas e não só igual a copiar alguém. Outra coisa, a gente falou que o Hinur é para Hashem, a gente tem que lembrar sempre para as coisas, a gente não está educando para eles serem igual a gente ou como a gente quer, sim, para o correto. E depois a gente aprendeu as últimas 2 coisas, que para o Hinur dar certo, tem que ser que você compartilhe a sua vida, seu crescimento com ele. Aí ele vai aprender a Dugma Yeshit. E a última coisa, dá para ver disso que justo nos princípios tão profundos que a gente, nas mitzvot tão profundas que a gente faz, da Torá, de lembrar de Mitzrayim, Hashem manda, olha, compartilha com seu filho. Isso ensina que o papel de educar os filhos não é algo mistério do nosso crescimento, e sim parte dele e papel muito, muito importante nele. Bom, espero.